Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através de ensinamentos do Herculano Pires. O Herculano Pires vai falar sobre o pecado, qual o entendimento que nós devemos ter sobre no que tange a pecado. Herculano Pires nos diz: tire da mente a ideia de pecado e castigo. O que chamam de pecado é o erro, e o erro pode e deve ser corrigido. Corrija-se. Estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo, com paciência e confiança em si mesmo. Então é sobre esse assunto que o José Carlos de Luca vai tratar, vai nos orientar sobre o que se entende por pecado, a ele ou castigo. Ele fala: pecado e castigo são dois conceitos que, embora disseminados no meio religioso, paradoxalmente, nos afastam de Deus e enfraquecem a nossa religiosidade. No conceito de pecado está implícita a ideia de um julgamento divino. O mesmo Deus que pede para que não julguemos é o mais temido julgador. Uma incoerência teológica. O mesmo Deus que nos conclama a amar os nossos inimigos e perdoá-los até ter misericórdia, nos pune com castigos. Outra incoerência que vem nos incomodando há séculos. É verdade mesmo. Que Deus é esse? Não é? Que nos castiga quando a gente erra, não é? E manda a gente perdoar os que erram. Aí ele fala: Deus não é um contabilista, não usa planilha para anotar nossos débitos e créditos. Penso que ele não sabe fazer conta de menos, porque aquele que ama só sabe somar e multiplicar. Jesus reformula esses antigos conceitos ao nos apresentar Deus como um Pai amoroso que não julga nem castiga, apenas ama, educa, promove, orienta, corrige e eleva. Um Deus que restaura as forças de quem está alquebrado pelo sofrimento. Um Deus que mostra caminhos a quem está perdido. Um Deus sabedor de que não há maldade no homem, apenas ignorância. Um Deus que tem um projeto de amor para seus filhos, um projeto que está sendo construído na eternidade através das experiências do erro e do acerto. Errar é humano, uma afirmativa até banal, embora esquecida por muitos. E Deus não fica zangado quando seus filhos no caminho do aprendizado se enganam pelas mais variadas razões, sobretudo pela fragilidade que ainda nos caracteriza. Somos mais ignorantes do que propriamente maldosos. É preciso desconstruir a ideia de que Deus nos castiga pelos nossos pecados. Deus tem coisas mais importantes para fazer do que ficar vigiando e punindo a sua própria criação. Ele sabe muito bem o que fez, sabe que a sua obra é boa e, portanto, sabe que não somos os nossos erros. Eles não nos definem. Quanto aos nossos equívocos, tenhamos a humildade de reconhecê-los, mas não para cairmos em culpa. Eles fazem parte do nosso processo natural de crescimento, tanto é que assim que Deus nos deu infinitas existências até chegarmos ao ponto em que, amadurecidos espiritualmente, o erro estará longe de nossas atitudes. Por isso, sem que sejamos excessivamente indulgentes ou radicalmente rigorosos com os nossos equívocos, vamos pacientemente aprender com os nossos tropeços, reformulando atitudes. E quando olharmos para o nosso passado e percebemos que a culpa nos está aprisionando, procuremos seguir essa orientação espiritual de Panunchi, né? Desai. Tudo o que você pode fazer é encarar aquela versão mais jovem e menos evoluída de si com compaixão e equanimidade. Afinal, neste momento, hoje, você faria as coisas de forma diferente se pudesse. Portanto, dê um abraço em si mesmo e desapegue-se de tudo que está bem. E desapegue, né? Tudo está bem, você pode seguir em frente. Então, o que ele quis dizer aqui, não é, José Carlos de Luca, é que tem pessoas que quando erra, ela não consegue, ela fica se maltratando, ela fica se cobrando, ela fica insatisfeita, sabe? Fica inconformada, a pessoa fica inconformada. E não é assim. Nós não devemos nos maltratar quando nós erramos. Muitas vezes a gente tem um amigo de infância, uma amiga de infância,
E às vezes a pessoa fala algo para a gente que nos magoa e a gente revida. A gente revida às vezes de uma forma até mais grosseira e mais cruel para com aquele amigo que a gente gosta, mas pegou a gente meio desequilibrado e a gente se fodeu. Só que depois a gente se arrepende. Meu Deus, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter falado isso, por que eu falei isso? Eu devia ter deixado para lá, sou amigo dessa pessoa há tanto tempo. Aí a pessoa fica se cobrando, se maltratando. Isso não pode. Nós não devemos nos martirizar quando erramos, porque não é dessa forma que Jesus age conosco. Ele age assim conosco? Não. Ele só pede que a gente não erre mais. Só isso. Que a gente se esforce. Que a gente se esforce para não errar mais. Mesmo porque, depois desse acontecido que a gente se arrependeu, a gente pode voltar a reincidir. Porque nós não somos perfeitos. Né? O que Deus pede para a gente, na realidade, é que a gente insista, persista e não desista, né? Para sempre procurar acertar. Ele não pede para a gente não errar, porque ele conhece o estágio evolutivo atual em que cada um de nós nos encontramos. E nós erramos não é porque somos maus, porque Deus não nos fez maus. Nós erramos especificamente por causa do estágio evolutivo atual em que nós nos encontramos. Essa que é a verdade. Quando saímos da ignorância, a gente não erra mais. É assim que nós devemos nos encarar. Então, quando a gente erra, a gente pede desculpa para a pessoa, pede desculpa para nós mesmos, não é? E se esforça para, a próxima vez, encontrar recurso suficiente para combater o maior inimigo que nós temos na Terra, não é? E que somos nós mesmos, nossas atitudes, ação e pensamento. Mas temos que ser caridosos, complacentes e transigentes com o nosso estágio evolutivo atual em que nos encontramos. Fica aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.